Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do X-Lab. Hoje eu converso com Rafael Torales e a Vicky Aidamus, ambos do Startae, que é um estúdio de Product Design que surgiu em Brasília, mas que hoje está em todos os lugares porque eles defendem e propagam o trabalho remoto, inclusive criaram um movimento sobre isso, o Officeless. Nós vamos falar mais sobre isso também. E hoje nós estamos usando esse recurso novo do YouTube, que é o Premiere. Então, se você está acompanhando ao vivo esse episódio na estreia, saiba que nós estamos aqui no chat para falarmos mais sobre o trabalho remoto, para assistirmos juntos a esse episódio e para falar de mais um monte de coisas que vocês queiram ao longo desse episódio que começa agora. Fala galera, bem-vindos ao X-Lab, Vicky e Rafael. Olá, galera, tudo bem? E aí, galera, tranquilo? Massa, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai falar sobre um assunto muito legal. Na verdade, essa conversa vai levar esse assunto para um outro nível, eu tenho certeza, porque vocês são desses. E eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Beleza. Bom, eu sou o Rafael, sou um dos fundadores, sócios do Startae. O Startae é um estúdio de design para empresas de tecnologia. E eu acho que falando um pouco da minha experiência, principalmente com o trabalho remoto, né? Na verdade eu já venho trabalhando remotamente desde 2008, quando eu trabalhava para uma empresa americana, eu morava na Austrália nessa época, e quando a gente resolveu iniciar o Startae em 2012, a gente já falou, cara, o Startae ele vai ser, né, totalmente distribuído desde o primeiro dia. Então as primeiras pessoas que a gente trouxe para o time já eram de outras cidades, né, do Brasil, os nossos primeiros clientes já eram de outras cidades do Brasil e até de outros lugares do mundo. Então essa cultura, né, do trabalho remoto esteve sempre presente no Startae desde o início. E aí mais recentemente a gente começou a pegar muito dessa cultura que foi criada aqui, a forma que a gente faz, né, que a gente trabalha com os nossos clientes e com o nosso time, e a gente começou a compartilhar isso cada vez mais, e isso acabou dando origem a um movimento que a gente fala que é o movimento Officeless, que é justamente onde a gente ajuda pessoas e empresas, né, a adotarem o trabalho remoto para a gente criar, enfim, relações de trabalho muito mais legais, baseadas em autonomia, né, e confiança. E aí eu acho que a Vicky vai falar um pouco mais disso aí. Legal. Oi, meu nome é Vitória, mas todo mundo me chama de Vic. E eu me formei em design e há 4 anos eu entrei para o Startae e tive contato com o trabalho remoto. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma antes e para mim foi uma mudança total, assim, de paradigma e de oportunidades e de coisas que eu pude fazer a partir do momento que eu adotei o trabalho remoto. Tanto que hoje estou aí à frente do Officeless, que é esse movimento que tem a intenção de espalhar o trabalho remoto para cada vez mais pessoas e empresas adotarem isso, porque a gente acredita que, sim, pessoas e empresas vão conseguir depender menos de um espaço físico para executar o seu trabalho e ter relações de trabalho muito mais baseadas em autonomia, em confiança e até ter equipes que são mais produtivas. Então, hoje a gente faz isso tanto pelo conteúdo que a gente espalha aí pelas nossas redes sociais, compartilhando a forma como a gente faz, os nossos aprendizados, os desafios que a gente teve com essa forma de trabalho, como a gente passou em cima disso, e com algumas coisas que a gente faz mais próximos de pessoas e empresas para ajudar elas na prática, né, nessa jornada de implementação de uma nova forma de trabalho. Não, sem dúvida. E assim, o que é legal dessa conversa aqui é que é o seguinte, nós somos três pessoas que acreditamos, né, no trabalho remoto. Mais que isso, acho que a gente defende o modelo, né? E nós somos a prova que ele funciona, né? Que esse modelo funciona, né? E a gente tem trabalhado há alguns meses, inclusive, né? Eu acho que é muito interessante, mais que trabalhar remotamente, é um conceito, pelo menos o que a gente implementa, a gente co-cria, né, remotamente. A gente colabora com o desenvolvimento de produtos inovadores remotamente, o que é algo, isso é algo que desconcerta muitas pessoas. E aí eu queria saber de vocês assim, então, é isso mesmo? É tudo talvez uma questão de modelo mental? Eu acho que sim. Não diria só de modelo mental, mas principalmente disso. Porque hoje, o que a gente vê muito quando as pessoas falam de trabalho remoto é muitas vezes uma visão um pouco reducionista, de que trabalhar remoto é só uma questão de você mudar o ambiente. Você mudar o ambiente do escritório pelo ambiente da sua casa. E sim, o trabalho remoto ele abre a possibilidade para que você trabalhe de casa,
mas também para que você trabalhe, na verdade, de onde você se sentir mais produtivo. Então, não é sobre você trocar a obrigatoriedade de ficar no escritório pela obrigatoriedade de ficar em casa. É sobre você, primeiro, poder escolher o lugar que você vai se sentir mais produtivo. Mas eu acho que não acaba aí. A gente também limitar essa discussão ao local que as pessoas vão estar, na minha visão, na nossa visão, ainda fica reducionista, ainda é uma visão incompleta. Porque para esse modelo funcionar de verdade, a gente tem que realmente mudar a forma que a gente trabalha, mudar, como você mesmo já disse, a forma que a gente vê resultado, parar de medir horas de trabalho e começar a estar mais preocupado parar de medir horas de trabalho e começar a estar mais preocupado com o resultado, parar de se preocupar com onde as pessoas estão e se preocupar com qual o valor que elas estão entregando, com se elas têm tudo que elas precisam para realmente executar o trabalho delas de qualquer lugar. Então, sim, eu diria que primeiramente é uma mudança de modelo mental, e essa mudança de modelo mental é essencial para fazer o trabalho remoto funcionar. Eu acho que tem muito disso, assim, né? Eu acho que o modelo mental acaba sendo uma das principais coisas que a gente precisa mudar, e na verdade ela é a mais difícil. Se a gente for pensar, né, hoje a gente iniciou um movimento, né, chamado Officeless, assim, que é justamente a gente compartilhando toda a nossa experiência com o trabalho remoto e tentando levar isso para outras empresas e para outras pessoas. E quando a gente fala o próprio nome, né, Officeless, muitas vezes a galera pensa, pô, então na verdade a gente está limando os escritórios, né, a gente não precisa. E a verdade não, a verdade o que a gente está falando é muito mais de que a gente tem que criar empresas que não dependam de um escritório para que o trabalho aconteça. E aí é claro que a gente tem uma série de dependências hoje que nos faz vir para o escritório, seja às vezes uma estrutura que a gente precise, seja a gente conseguir uma informação que só vai estar no escritório, seja a gente conseguir arquivos que a gente só vai conseguir se a gente estiver nesse ambiente, né? Então, tudo isso são dependências que a gente vai criando e vai fazendo com que a gente fale, para o meu trabalho acontecer, eu preciso ir no escritório. E aí o que a gente está falando é, cara, como é que a gente cria, né? Como é que a gente vai tirando todas essas dependências. E a verdade é que hoje é muito fácil tirar essas dependências, porque a gente tem um monte de ferramentas, a gente tem, enfim, vários processos de como fazer isso, mas onde a gente vê que a galera realmente dá aquela travada, né, e é o que impede da gente ir além, acaba sendo muito no modelo mental mesmo, da gente achar que, né, não, isso não funciona para mim, isso não funciona para minha empresa, isso não funciona para minha área. E o que a gente sempre traz é muito disso. Na verdade, não precisa ser tudo ou nada, né? A verdade é que é sempre legal a gente fazer essa reflexão se para algumas áreas, algumas atividades isso não daria para ser feito, né? E a gente começar a dar esses primeiros passos aí. E aí, como a Vicky falou, né? Essa questão, às vezes, da gente sempre remeter o trabalho remoto a trabalhar de casa, às vezes é uma coisa que trava muitas pessoas, porque elas imediatamente falam, mas eu não produzo bem de casa. Não, eu não me sinto bem, eu preciso estar rodeado de pessoas. Beleza. Então você pode estar trabalhando de um coworking, de um café, de qualquer outro lugar onde você vai se sentir produtivo, onde você vai conseguir focar, mas você não precisa se limitar a um local, que hoje normalmente é o escritório. Então acho que é legal a gente trazer sempre essa reflexão dessa não dependência de escritório e conseguir fazer o nosso trabalho de qualquer lugar, seja de casa, de coworking, enfim. E até do escritório mesmo, mas trabalhando com pessoas de qualquer lugar do mundo. Assim, nós somos designers, né, focados no desenvolvimento de produtos digitais, e a gente lida com desenvolvedores, por exemplo, né? E a gente sabe que esse ambiente é completamente viável para o que a gente faz, e a gente enxerga outros ambientes também. Mas quando a gente analisa esse mesmo ambiente que a gente trabalha, a coisa não é bem apenas isso, né? Isso envolve muitas outras coisas. Envolve, por exemplo, a gestão dessas pessoas que está sendo feita remotamente, né? A gestão do próprio projeto que está sendo feita também remotamente. Que outros desdobramentos vocês veem dessa nossa atuação? Principalmente nessa área de manager, né? Assim, de conduzir um projeto, conduzir times. Como é que vocês enxergam isso? Isso é muito interessante, assim, né? Porque, na verdade, a nossa área é uma área super privilegiada para que isso aconteça, né? Então, a gente já está super acostumado a usar uma série de ferramentas, né? Até a gente, por trabalhar com, enfim, desenvolvimento de software e tudo mais, a gente está muito acostumado com metodologias ágeis que nos fazem já saber se organizar e ter, né, essa visibilidade sobre o que está acontecendo nos projetos e etc. Mas mesmo assim a gente ainda vê um pouquinho, né, de
rejeição ali, às vezes, para alguns tipos de atividade, né? Então, por exemplo, justamente porque nós somos designers, né, sempre fica muito essa questão de, tá, legal, assim, eu acho que quando eu precisar desenhar ali a interface, precisar fazer um trabalho mais solo, aí tudo bem, aí funciona. Mas para trabalhos colaborativos, né, onde a gente vai precisar estar pensando junto, estar fazendo um brainstorm, estar jogando post-it aqui nas paredes, etc. Aí não, aí nesses momentos a gente precisa se encontrar. E eu acho que é a gente conseguir entender que não, na verdade dá para fazer todos esses trabalhos colaborativos também com times distribuídos. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que nos permitem fazer isso, como o próprio Figma, né, onde a gente está trabalhando junto ali nos mesmos arquivos, tendo ele sempre certeza que esses arquivos estão atualizados na última versão, né, que você não está pegando ali alguma coisa que, enfim, ficou para trás. O próprio Mural, né, que nos faz conseguir fazer esses brainstorms e colocar as ideias, desenhar jornadas, né? Então acho que é tudo isso a gente trazer e entender que não, dá para fazer sim, né? É muito mais a gente estar aberto para fazer isso acontecer. E aí eu acho que quando a gente começa a entender, né, que essas ferramentas nos ajudam a fazer isso, que a gente começa a ver também a nossa forma de liderar projetos muito mais focada em resultados do que talvez em, tipo, aquela pessoa está trabalhando 8 horas por dia, ela chegou no horário, não chegou, e a gente muito mais criar essas expectativas do que a gente quer alcançar talvez nessa semana, né? O que a gente quer alcançar nesse dia. Então a gente vai criando essas expectativas para a gente como um time, né? E a gente vai, enfim, todo dia se comunicando, entendendo se a gente está andando, se a gente tem alguma coisa travando o nosso desenvolvimento, etc. Então acho que é muito mais a gente ter talvez esse repertório, a gente entender as ferramentas que podem nos ajudar nisso, a gente entender como fazer várias atividades que a gente faz hoje presencialmente, como que a gente traz isso para o ambiente virtual, como é que a gente faz isso acontecer, e à medida que a gente vai entendendo, né, tudo isso, a gente vai se sentindo mais confiante e vai falando, cara, dá. Pô, a gente não precisa voar todo mundo para uma cidade para fazer essa determinada atividade. A gente pode estar distribuído e fazendo isso. E mesmo se um dia a gente precisar, cara, tudo bem, mas aí a gente faz isso uma vez a cada 3 meses, por exemplo. A gente não precisa, né, estar o tempo todo para que o nosso trabalho aconteça, as pessoas vindo, indo e até mesmo tendo que se realocar, né? Muitas vezes a gente fala, pô, para eu conseguir trabalhar num projeto legal, eu tenho que ir, por exemplo, sei lá, morar em São Paulo, morar no Rio, morar em outro país para que isso aconteça. Não, às vezes eu quero estar próximo da minha família, eu quero estar aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena muitas vezes, mas eu quero ter acesso a isso e poder trabalhar nessas coisas. Então acho que o trabalho remoto vem permitindo tudo isso pra gente. O Rafael, acho que ele focou muito na parte de colaboração, né, de como a gente consegue participar de processos colaborativos nesse ambiente virtual. E acho que o André até citou outra parte ali, que seria a parte do manager, do gerente, da liderança, que muitas vezes vem com essa preocupação de, poxa, mas se as pessoas não estiverem no mesmo ambiente físico, como é que eu vou saber que elas estão trabalhando? Essa é uma preocupação muito forte, assim. Mas aí, por outro lado, quando você pergunta para as pessoas, as 8 horas que você passa no escritório, você passa as 8 horas trabalhando? E a resposta é quase unanimemente que não. A gente não trabalha exatamente cronometrado as 8 horas que você está no escritório. Então, fica claro que ver uma pessoa, que você vê ela presencialmente ali, não é uma garantia de que ela está trabalhando. Então, já que isso não é uma garantia, por que não criar mecanismos, criar processos que deixem mais evidente o trabalho que está sendo feito, o progresso do trabalho? Tem muito a ver com o que o Rafael também já mencionou em relação a combinados, expectativas, o que foi combinado que a gente ia fazer essa semana, o que foi combinado que a gente ia fazer de hoje para amanhã. E colocando o foco aí e criando processos para isso, torna-se desnecessário realmente que as pessoas estejam no mesmo ambiente. Porque você fala, poxa, independente de onde elas estão, eu consigo saber o que elas estão fazendo. Então, realmente elas não precisariam estar aqui, né? E aí a gente tira esse outro mito da frente, e que é esse outro medo, né, na verdade, e que é muito importante, às vezes, é uma coisa que trava muitas vezes líderes de equipe em aceitarem, né, esse modelo por ter medo de perder o controle, ter medo das coisas saírem do prazo.
É muito bom, Vicky, você falando dos mitos, né? Esse livro aqui, que a gente pode até recomendar para o pessoal, né? Ele vai Sim, quebrando, né? Mito a mito, é muito bom. Total. E aí você falou um mito muito, assim, forte, né? Que é essa coisa do gerenciamento, né? Porque qual o sentido disso, né? Se no final o resultado vai ter que existir, né? Então esse talvez seria um dos mitos mais fortes, né? Que a gente precisa abordar, essa coisa do microgerenciamento, né? Agora, que outros mitos a gente poderia trazer para essa parte dos empregadores, né? Dos gestores, talvez, ou de quem está montando o time, né? Para olhar para essa parte remota. Além desse tabu do microgerenciamento, quais outros? Legal. Eu traria um mito aí que é bem comum também, e isso, na verdade, muitas vezes é justamente o que faz com que essas relações, elas às vezes não aconteçam da forma mais legal. Que é muitas vezes a gente pensar que contratar, né, pessoas de outros lugares, né, necessariamente a gente está contratando freelancers, né, para o nosso time. Então, muitas vezes a gente fala, cara, beleza, a gente tem o nosso time aqui e tal, esse time está sempre aqui no escritório, mas às vezes a gente pode contratar designers, né, desenvolvedores de outros lugares, e essa galera é freelancer, é somente, né, para às vezes nos ajudar num projeto específico, alguma coisa. E muitas vezes quando a gente faz isso, né, a gente também trata essas pessoas de uma forma um pouco diferente, meio que distanciando elas, né? No sentido da gente falar, cara, a gente decide muita coisa aqui dentro e aí a gente delega, né, algumas coisas para essas pessoas que a gente conectou. Só que a forma que a gente se relaciona com as pessoas meio que já seta esse tom, né, de como é que essa relação vai funcionar. Então, se a gente está simplesmente falando, cara, a gente decidiu tudo aqui e faça isso aqui para mim, beleza, automaticamente você está colocando uma galera que só vai, talvez, fazer entregas ali, né? E não vai estar, talvez, se envolvendo de fato com aquele projeto, né, com os desafios daquele projeto, com os desafios daquela empresa, porque a verdade é que elas não têm o contexto necessário para que isso aconteça. Então é importante a gente entender que tudo bem a gente contratar essas pessoas como freelancer, mas como é que a gente traz elas para dentro do time de fato, enquanto elas estiverem trabalhando com a gente, né, participando ali, tendo o contexto necessário, participando das decisões, etc. E a gente entender que esse não é o único caminho, né? A gente pode ter pessoas no nosso time que estão morando em outras cidades, né? Elas não necessariamente estão na cidade onde aquela empresa tem uma sede ou alguma coisa assim, mas elas são parte do core team, né? Elas são full time para aquilo ali, elas estão 100% dedicadas àquela empresa, àquele projeto. Então é a gente entender que existem diversas formas de relacionamento, seja sócio, seja funcionário, seja freelancer, seja colaborador, parceiro, e todos eles, na verdade, funcionam de forma distribuída. A gente não tomar, talvez, isso, né? De, não, os funcionários, as pessoas da empresa, os sócios, eles têm que estar num lugar, e aí, para outras coisas, sim, a gente pode, talvez, ativar freelancers de vez em quando, mas para uma coisinha ou outra ali. Então, tudo isso já muda o relacionamento que a gente tem, e muitas vezes a gente reclama, né? De, pô, eu não acredito no trabalho remoto, não acredito que funcione, porque as pessoas, elas não estão tão engajadas com as coisas. Mas será que a forma que a gente está lidando com essas pessoas, o relacionamento que a gente já criou desde o início, não é, na verdade, quem está distanciando essas pessoas desses projetos? Então, acho que é uma reflexão legal para a gente trazer aí. Não sei se a Vicky quer adicionar. não, legal. Você começou a falar do modelo de relacionamento e eu ia tocar exatamente nessa parte do engajamento, que é outro mito de que se a gente começar a trabalhar remoto, o engajamento vai diminuir. Isso não necessariamente é verdade. Isso tem muito a ver com a forma que estão sendo tratadas as pessoas que estão trabalhando remotamente. Porque quando a gente não tem mais um ambiente físico que nos conecta, o que nos conecta vai ser trabalhar juntos por um objetivo em comum, né? É sentir que a gente está progredindo em relação a alguma coisa que a gente quer atingir. E se isso não fica claro para quem está trabalhando distribuído, se não fica claro para aquelas pessoas, aí sim, o engajamento vai cair, porque elas vão se sentir só, eu só estou recebendo demanda, executando demanda, recebendo demanda, executando demanda. Não tem nada que realmente me conecte àquele projeto, me conecte àquele trabalho que a gente está fazendo juntos. Então, talvez não seja o trabalho remoto em si o vilão,
Talvez seja a forma com que ele está sendo feito e os processos que foram colocados ali. E outra coisa que eu acho que vale mencionar nesse tópico de mitos é outro também que a gente já passou muito por alto e acho que vale mergulhar mais um pouco, que é essa questão do tudo ou nada. Muitas empresas, quando se perguntam se o trabalho remoto é para elas, deixam de aplicar porque tem, às vezes, uma coisa específica que tem que ser feita presencialmente. A exemplo de uma produtora de vídeo. Poxa, para fazer a captação do vídeo ali, eu vou ter que estar presencialmente, então eu não posso aplicar o trabalho remoto na minha equipe. E não, realmente, para fazer a captação, para estar naquele momento ali, vocês vão ter que estar ali presencialmente. Mas e para todos os outros processos, e para todas as outras horas desse projeto? Será que não daria para fazer ele de forma distribuída? Então, vale muitas vezes essa reflexão de não travar a implementação desse modelo, porque tem uma ou duas coisas que precisam ser presencialmente, sendo que nos 80% do resto do tempo você poderia estar trabalhando de forma distribuída. Da mesma forma, eu pergunto, que outros mitos vocês veem para esse ponto de vista de quem quer entrar, né, nessa modalidade de trabalho? O que é que vocês veem sobre designers, desenvolvedores e outras áreas que podem aderir a isso? Eu acho que a gente até falou um pouco de ferramentas mais cedo e vale entrar nesse tópico, assim. Porque várias pessoas acham que, beleza, trabalho remoto, então é só começar a usar algumas ferramentas, né? É só começar a usar um Trello, é só começar a usar um Slack e aí tudo tá certo. E as ferramentas ajudam bastante nesse processo. A gente até já citou hoje o Frame.io, que, poxa, ele é todo feito para você conseguir dar feedback em cima de vídeos. O Slack também é uma ferramenta maravilhosa para chat. Enfim, tem ferramentas para tudo que a gente quiser. Só que elas sozinhas não vão resolver o problema. A gente precisa, voltando até no tópico do começo da conversa, a gente precisa mudar realmente o nosso modelo mental, mudar a forma que a gente trabalha e estruturar processos para que aquelas ferramentas funcionem de verdade. Um exemplo, não adianta nada eu ter uma ferramenta de gerenciamento de tarefas super poderosa, super legal, se as pessoas não lembram de colocar as tarefas lá, ou de atualizar o que elas estão fazendo naquela ferramenta, ou de discutir tudo que seja relacionado às tarefas ali naquela ferramenta para que tudo fique documentado e eu, que trabalho melhor à noite, possa participar daquela discussão, mesmo que o Rafael trabalhe melhor de manhã e tenha colocado a pergunta dele ali de manhã. Então, acho que é muito importante fazer essa distinção, assim, de que sim, as ferramentas ajudam muito, e hoje tem ferramentas para tudo que você puder imaginar e quiser, e estão saindo novas a cada dia, mas que elas sozinhas, elas têm um comprometimento das pessoas que estão envolvidas naquele projeto de utilizar aquelas ferramentas, realmente não vai funcionar. Acho que isso aí é muito importante, porque ferramenta, na verdade, é o que não falta hoje, né? E muitas vezes a gente começa também a querer testar várias delas ao mesmo tempo. E, na verdade, é isso talvez o que vai complicando mais ainda, né? Porque a informação ela vai se espalhando. Então, muitas vezes a gente, sei lá, a galera manda uma mensagem num Slack ou num Campfire ali, por exemplo, mas aí depois a tarefa mesmo está em outro lugar, né, tá em outra ferramenta, e aí de repente alguém manda um áudio no WhatsApp, e aí as coisas vão se perdendo, né, e aí vai tudo virando um caos. Então é tipo, essa disciplina, né, da gente saber exatamente onde colocar, onde continuar aquela conversa, né, aquela thread, isso é super importante. E também tem uma coisa que a gente sempre fala, né, dessa cultura do remote first, né, é você sempre pensar na experiência de quem está, né, distribuído primeiro. Então, tipo, essa pessoa ela tá de fato contextualizada, né, com acesso à informação mais atualizada possível, com acesso aos arquivos também mais atualizados possíveis, porque muitas vezes, principalmente quando você tem times híbridos, por exemplo, uma galera que realmente vai para o escritório e uma outra galera distribuída,
é muito fácil disso acontecer, né? De decisões serem tomadas aqui, conversas acontecerem, por exemplo, no escritório, e quem está distribuído não ficar sabendo disso. Quando vê, já foi um check lá numa tarefa e a pessoa não entendeu nada, o que aconteceu ali, simplesmente viu que a galera está evoluindo. E muitas vezes como é que a gente traz esse contexto, né, para quem está distribuído? Como é que a gente pode iniciar conversas aqui, mas a gente fala, galera, uma conversa foi iniciada, a gente chegou até aqui, e aí, o que vocês acham? E a galera poder colaborar em cima disso, né? E muitas vezes isso acontece de uma forma assíncrona, como a Vicky falou, né? Tem gente que trabalha melhor de manhã, tem gente que trabalha melhor à tarde, à noite, tudo bem, né? E a gente vai ali já desenvolvendo, né, aquela conversa, aquele tópico de forma assíncrona, até que chega um momento que a gente fala, não, vamos todo mundo juntar, entrar numa call, por exemplo, e decidir isso, bater o martelo nisso. E a gente vai e a gente faz isso. Então, essa questão, né, de utilizar muito bem as ferramentas é um trabalho constante de disciplina mesmo e de estar lembrando a galera, porque muitas vezes a gente fala, não, isso aqui vamos resolver rapidinho, manda aqui em qualquer lugar, e aí pronto, de novo. É um buraco que fica naquela comunicação que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então, como é que a gente sempre está se lembrando como time de falar, legal, conversamos disso, mas atualiza lá no Trello pra gente, atualiza lá no Basecamp pra gente, bota essa informação, porque outra pessoa que chegar, ela vai entender onde a gente parou e consegue continuar dali. E outra coisa interessante, assim, muita gente fala assim, não, eu não vou trabalhar nisso porque eu vou ter muita distração, né? Mas as distrações, elas não estão meramente relacionadas ao ambiente que você tá, assim, é mais ao comportamento das pessoas que estão ao redor. Você pode estar numa empresa e ser interrompido a todo momento, né? Por, você viu isso, você consegue isso para mim, enfim. Talvez no ambiente remoto você tenha até menos distrações, porque as pessoas, como elas estão trabalhando às vezes em horários diferentes, elas se comunicam de outras formas, né? Não tem esse imediatismo que às vezes você está lá trabalhando em alguma coisa, você é interrompido para resolver outra coisa, sei lá. Então tem esse mito também, né, das distrações que as pessoas pensam que vão ter, quando na verdade você tem mais tempo de se concentrar às vezes. E também de que o trabalho remoto é um bico, uma ponte assim, entre o momento que eu tô e o próximo emprego, quando na verdade você está construindo a sua carreira, né? Legal. Aí tem pontos muito, muito interessantes, né? Acho que primeiro em relação a esse lance da distração, né? Isso é algo que faz muito sentido, né? Porque quando a gente está trabalhando de outros locais, assim, não está junto com as pessoas ali, a verdade é que a gente tem mais controle sobre isso, né? Então, não vai chegar ninguém aqui do nada batendo no seu ombro, né, querendo falar alguma coisa. Então, é muito mais de você falar, cara, você vai desligar as notificações, por exemplo, você vai, sei lá, colocar um Pomodoro para você e ver mensagens talvez só nesses intervalos. Então, você vai controlando muito melhor o seu tempo do que ficar aqui o tempo todo alguém correndo esse risco, né, de alguém vir. Até a gente que muitas vezes está no escritório, a gente já adotou algo que acaba meio que derivando, né? A gente fala, cara, que se a pessoa tiver com fone de ouvido aqui, ela tá em wired mode, sacou? Então, tipo, não vai lá, não toca nela, manda uma mensagem, fala que você quer falar, quando essa pessoa der um break, ela vai e se comunica com você. Então, a gente também respeita muito, né, essa questão do tempo e das distrações no ambiente físico, derivando, né, de uma cultura que a gente traz, talvez, do trabalho remoto. E essa outra questão do bico aí também é muito engraçado, né? Porque ainda tem, né, um pouco disso, né, da gente olhar alguém em casa e falar, pô, beleza, já que você tá aí, né, já que você não tá fazendo nada, faz isso aqui também, né. Então, muitas vezes ainda não é visto, né, com esse profissionalismo, talvez, o trabalho remoto. E eu acho que tá mudando, né, já tá mudando bastante. E eu acho que é a gente também trazer um pouco disso, né, da gente fazer esses acordos, talvez, na família, né, de entender, cara, eu tô aqui, mas eu estou trabalhando, eu normalmente trabalho desse horário a esse horário, né? Eu posso estar em reunião, então talvez não entre nesses momentos aqui no meu escritório, então acho que a gente trazer isso. E, de novo, a gente entender que quem está distribuído não é necessariamente um bico, né? Às vezes um trabalho temporário, alguma coisa assim. Não, eu posso estar distribuído e trabalhar full time para uma empresa, ser sócio de uma empresa, né? E a gente está aqui. Então é muito mais uma decisão nossa de que a gente preferiu trabalhar desse local aqui e tá tudo bem. Então eu acho que é o nosso dever aqui, né?
começar a espalhar isso cada vez mais e deixar com que isso seja cada vez mais natural para as pessoas, né? Elas entenderem que se ela pode estar no café, em casa, em qualquer lugar, e ela está trabalhando, está produzindo ali projetos fantásticos, na verdade. Né? Sim. Essa questão da interrupção é um ponto muito importante, assim, porque a gente se preocupa e fica na cabeça de o que vai atrapalhar são as distrações, sendo que, na maior parte das vezes, o que mais atrapalha com que o trabalho seja feito e seja feito com grande qualidade é o número de interrupções que uma pessoa sofre. E isso é muito comum, assim, no ambiente de escritório. Você tá ali e, por você estar com uma pessoa ali do lado, poxa, não, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, onde é que estava aquele arquivo mesmo? Não, vamos resolver essa parada aqui rapidinho. Você sabe onde tá o grampeador, né? Tipo isso. E parece que não, mas isso custa muito mais caro do que os 5 minutos que você passa procurando o grampeador. Porque toda vez que você é interrompido, você demora ali, os estudos variam assim no tempo, mas falam que é de 10 a 20 minutos para voltar a um estado de máxima concentração. Então, poxa, se você é interrompido 10 vezes por dia para uma perguntinha, para procurar sei lá o quê, para passar um arquivo, você perdeu aí horas de trabalho. E sendo que só da gente, às vezes, mesmo que a gente se mantenha no mesmo ambiente, só da gente adotar um pouco da mentalidade de trabalho remoto, adotar um pouco dos processos, isso talvez fosse diminuído. Pelo que o Rafael já falou, de que hoje a gente tem, mesmo quando a gente está no mesmo ambiente físico, a gente tem um combinado de que se a pessoa está de fone de ouvido, você não vai interrompê-la. Tipo, a não ser que o prédio esteja pegando fogo, você não vai interrompê-la. Você vai mandar uma mensagem, só quando ela te responder, você vai lá falar. Faz parte do código já, né? E também porque muitas vezes a gente, na verdade, a gente não precisava nem falar com aquela pessoa. O que a gente ia perguntar para ela podia já estar em uma das ferramentas. Podia já estar disponível, essa informação podia estar disponível em algum lugar sem que eu precisasse interromper aquela pessoa para saber a resposta para minha pergunta. Então, você tendo isso, as distrações que a gente tinha tanto medo, na verdade elas ficam mais sob controle, sobre o nosso controle. Eu posso escolher muito mais quando que eu sou interrompido, né? Acho que até vale só dar esse highlight aí, que é justamente isso. A gente acabou de falar, né, da importância de manter a informação atualizada nas ferramentas, e é justamente por isso, né, porque se a gente sempre tem esse trabalho, né, de manter as coisas atualizadas ali, é justamente isso que vai evitar essas distrações, é justamente isso que vai evitar que alguém chegue, não, 2 minutinhos aqui é só para saber onde que tá esse negócio. Cara, não, já tá lá. É tipo, isso tem que se tornar natural da pessoa saber que a informação tá naquela ferramenta. Então ela não precisaria desses 2 minutinhos, dessa cutucada, ela falaria, não, é só olhar lá na ferramenta e eu sei que eu vou encontrar o que eu preciso, né? Então, quando a gente fala, não, vamos pular essa etapa aqui, porque a gente meio que já resolveu, já tá ok, a gente não precisa documentar isso. É isso que vai gerar a dúvida de, será que já foi resolvido de fato? Como é que isso terminou? Se a gente não documentou isso, a gente está abrindo espaço de novo para uma possível interrupção. Então, bem-vindo, né, a importância, né, da gente estar sempre atualizando tudo ali. E acho que só fazer um adendo naquele negócio de ser um bico ou não do trabalho remoto, é um estado temporário ali, né? É uma fase. Eu posso dizer que para mim, pessoalmente, não é. Eu não me vejo voltando a ter que depender de um escritório para fazer meu trabalho. A maior parte das pessoas que eu converso, seja pessoalmente ou seja pelo Office, essa é uma opinião também quase unânime. E aí, até estudando mais sobre o assunto, saiu uma pesquisa pelo Buffer, em conjunto com algumas outras empresas, onde eles estudavam o estado do trabalho remoto em 2018. E é um número absurdo, assim, 90% das pessoas que eles entrevistaram, que já trabalhavam remotamente, pretendiam continuar com essa forma de trabalho pelo resto da carreira delas. Então, acho que então é isso, não é uma fase, não é um bico, acho que é uma coisa que cada vez vai crescer mais, na verdade. Então,
É muito realmente do nosso papel de mostrar o profissionalismo dessa forma de trabalho e de que realmente o que importa é o trabalho que você está executando. Se você está executando ele de um café, de casa, de qualquer outro lugar, isso não te torna menos profissional ou diminui a qualidade do seu trabalho de forma alguma. Ó, Vicky, totalmente alinhado aí com a sua opinião. Eu acho que eu também não, eu tô aqui assim nesse ambiente remoto e é onde eu quero estar, eu quero ampliar isso cada vez mais e ver até onde isso vai, até onde isso é possível, né? Acho que todo mundo tá nessa, né? Isso é muito Dificilmente engraçado, a gente né? voltaria para aquele horário, né? Isso é até engraçado, né? Porque numa das reuniões lá com o time que a gente tem em São Francisco, que inclusive eu e o André, a gente estava trabalhando junto nesse projeto, e aí um dia o Andrei mandou lá, não, então pessoal, isso aqui é uma foto aqui da praia que tem aqui na minha cidade, né? E pô, o Andrei tá em Natal, né? Então o pessoal lá em São Francisco ficou louco, assim, caramba, como assim? Tu mora do lado dessa praia? Não, não é possível. Então, e realmente, imagina você ter que abandonar, né? Um lugar desse, um privilégio desse, porque não, para trabalhar nesse determinado projeto aqui, eu teria que me mudar, eu teria que estar numa grande cidade, né? Eu já fiz isso, né? Todo mundo já fez, já experimentou isso. Beleza, é massa, mas eu quero também ter aquela flexibilidade, né? Eu posso estar lá e posso estar aqui. E faz sentido eu estar aqui nesse momento. Então é isso, é bem legal. E para quem tá, assim, vendo essa nossa conversa, esse pessoal é maluco. Que bom, né? Como é que elas podem ser... Como é que elas podem ser um pouco malucas também? Como é que elas podem se informar sobre isso? Fale um pouco sobre o Officeless, né? O movimento que vocês criaram. Então, o Officeless, ele nasceu da nossa experiência como startup e da nossa vontade de compartilhar mais sobre essa forma de trabalho e de expandir, né, esses horizontes. Então, hoje, pelo Officeless, a gente compartilha tudo que a gente aprendeu em termos de processos, ferramentas, hábitos, para que mais pessoas e empresas possam adotar o trabalho remoto e ter equipes que são produtivas, que trabalham bem, independente de onde elas estejam, e possam ter uma relação diferente com o trabalho, possam ter relações que são mais baseadas em confiança, mais baseadas em atingir um propósito em comum juntos. E hoje a gente compartilha tudo isso por forma das nossas redes sociais. Então, é só procurar lá Officeless no Instagram, no Facebook, no Medium. A gente está sempre compartilhando conteúdo novo. Pode vir conversar com a gente lá em www.officeless.cc. Todo mundo pode também fazer parte desse movimento e a gente manda um adesivo do Officeless para que todo mundo se sinta realmente parte disso e nos ajude a divulgar essa ideia cada vez mais. Legal. Isso aí. Essa parte é importante, né, do adesivo. Nós, como designers, a gente sabe que a gente ama adesivos. Qualquer adesivo que tá dando mole aí, a gente não manda para cá. Então, todo mundo que cadastra lá no nosso site, né, no officeless.cc, a gente tá mandando esse sticker. É muito legal ver, né, a galera realmente aderindo ao movimento, postando foto e tal. De novo, é a gente querendo espalhar essa forma de trabalho tanto para as pessoas como para as empresas, né? Porque se as empresas não se adaptarem a isso, a gente acaba não tendo muitas essas oportunidades, né? Então a gente acaba vendo, né, hoje muita gente virando, né, por exemplo, o nômade digital, a gente vê que é uma grande crescente, mas a gente também entende, por já ter sido e por ser, na verdade, ainda nômade digital, de que muitas vezes também trabalhar sozinho, em algum momento isso vai ser algo que a gente vai querer falar, pô, mas eu quero estar junto com o time, né? A gente quer estar junto por algo maior. Então, na verdade, trabalhar dessa forma não precisa necessariamente a gente falar que a gente não está conectado a uma empresa. Então, eu acho que é muito mais as empresas se abrirem cada vez mais para isso, e eu acho que é justamente esse um dos
objetivos também do movimento Officeless, é a gente mostrar para essas empresas que é possível sim, tem diversas formas que a gente pode fazer isso, tem ferramentas necessárias, processos que a gente pode adaptar, tudo que a gente pode fazer, e a gente através do Officeless está querendo justamente ajudar essas empresas que estão querendo dar esse passo, né, a de fato acreditarem, estarem confiantes que isso é possível. Então, quem se interessar, dá uma olhada lá em Officeless CC e bora ajudar a espalhar esse movimento aí. Muito bom. Eu vou até dar um depoimento, assim, eu lembro que eu vi esse movimento antes de nós nos conhecermos, assim, eu não conhecia vocês, eu vi, me inscrevi no site, recebi o adesivo, coloquei, e depois é que eu fui descobrir vocês e comecei a me conectar com outros maluquinhos que também pensavam da mesma forma. E é legal, olha o que aconteceu, já faz meses que a gente trabalha juntos em projetos para fora do país e é isso, né? Muito bacana essa conexão entre pessoas, é muito bom mesmo. Então, eu espero que esse vídeo consiga conectar outras pessoas, traga mais gente, né, para conhecer esse movimento e também essa modalidade de trabalho. Muito obrigado vocês pela presença aqui, vai ficar um vídeo bem legal. Valeu, galera, muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Valeu, Andrei, valeu, galera. Obrigada mesmo pela oportunidade. Valeu, tchau. Mas aí tem aquela coisa, né, de quem é alto e quem é baixo, né, Rafael? A gente sempre fica zoando com isso, né? A Vicky mesmo sabe que ela é jogadora de vôlei, né? Tem 1,90 de altura, né? E aí ninguém imagina, né? Porque todo mundo só vê ela aqui na webcam. Aí quando chega, ela fala, caramba, o tamanho da Vicky. Já o Rafael, ele tem 1,55, assim, é meio esquisito, assim, ele fica me sentindo meio mal. Essa é a única coisa que envolve o trabalho remoto, assim, que a gente perde o controle, mas também não tem nada, nenhum problema, né? Você ser baixinho ou alta.